À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos a mais um programa O Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras. Temos mais O Meu Marco e desta feita para falarmos daqueles que são tão nossos e às vezes tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Felizmente hoje as redes sociais acabam por encurtar distâncias e ficarmos um bocadinho mais próximos. Mas a Câmara Municipal de Marcanaveses tem aqui uma vertente também em querer apoiar os nossos imigrantes quando nos visitam e até quando estão a pensar de regressar à sua terra natal, porque são muitas às vezes as burocracias e que é preciso dar algum apoio pelos muitos anos ausentes do país e da realidade destas burocracias. Sra. Presidente, o Gabinete de Apoio do Imigrante está em funcionamento desde agosto e nos passos do Conselho. O que é que este Gabinete tem feito e quais as suas verdadeiras valências? Muito bem, o Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marcanaveses, como sabem, é uma estrutura de apoio aos imigrantes, sejam eles residentes ou não em Portugal, bem como os seus familiares. Não é só para quem está imigrado, mas também estão contemplados aqui os seus familiares. Este Gabinete de Apoio ao Imigrante funciona mediante a celebração de um protocolo que foi realizado com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e as comunidades portuguesas e, logicamente, a Câmara Municipal do Marco. Este protocolo que estamos a falar agora é um protocolo 15 de agosto de 2018, exatamente há um ano atrás. Estávamos cá com a presença do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. Zé Luís Carneiro, que também, como sabem, foi aqui o autarca do município de Baião, que nos é muito familiar e que hoje é o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Esse protocolo foi um novo protocolo, o chamado Protocolo de Segunda Geração, foi assinado nesse dia, no dia 15 de agosto, em que festejávamos também a festa do imigrante no Castelinho. Quando perguntem muito bem o que é que este gabinete faz, este gabinete presta um serviço gratuito aos munícipes, que estejam cá ou tenham estado imigrados, ou ainda aqueles que também estão em vias de regresso. Porventura, houverem alguns imigrantes que nos estão a ouvir e que estejam a pensar em regressar brevemente a Portugal, podem começar a tratar dos assuntos do seu regresso muito antecipadamente, mas também para aqueles que residem ainda no país de acolhimento e que desejam emigrar. Nós podemos ajudar muito a preparar melhor o processo de imigração, até para que tudo corra bem. Sabemos que às vezes somos confrontados com algumas questões burocráticas quando chegamos ao país de destino ou ao país de acolhimento e, por isso, para aqueles que estão a pensar regressar, nós estamos cá para ajudar, e para aqueles que efetivamente estejam a pensar também em emigrar, a preparar o seu plano de imigração, nós também teremos todo o gosto em colaborar com o nosso gabinete a preparar essa ida dos nossos marcoenses para alguns países de imigração. O que é que nós precisamos ou o que é que nós pretendemos com este gabinete? Primeiro, informar os marcoenses residentes no estrangeiro sobre os seus direitos, porque nem todos os imigrantes têm consciência muitas das vezes dos seus direitos. Queremos também contribuir para a resolução de problemas apresentados em ligação com os restantes órgãos da administração pública. Muitas das vezes é preciso fazer contactos com outros ministérios, com entidades públicas, que não é fácil para o nosso imigrante fazê-lo diretamente, e nós temos esse canal aberto, por assim dizer. O nosso Gabinete do Imigrante tem uma colaboradora que entra em contacto direto com essas instituições e que temos muito mais facilidades de resolver o que para os nossos marcoenses pode ser uma coisa mais burocrática e mais difícil. Para nós é sempre mais fácil de fazer esse telefonema. Que inclusivamente até no Ministério da Educação, que às vezes para ter equivalências, às vezes do ensino no país de acolhimento onde se encontram, para depois verem como é que podem fazer essas equivalências no país, no regresso ao seu país, não é? Sim, nós temos um conjunto de serviços que eu depois daria a palavra à nossa colaboradora, à Joana Novaes, que é ela que trata com os nossos imigrantes, é o rosto do nosso Gabinete de Apoio ao Imigrante e é ela que nos pode falar mais dessas situações, porque já lhe passaram imensas pelas mãos e pode dar-nos alguma informação. Mas no fundo, o que é que nós pretendemos com este gabinete? Informar os marcoenses residentes no estrangeiro sobre os seus direitos, contribuir para a resolução de problemas apresentados, como eu dizia muito bem, fazendo esta comunicação com outros órgãos da administração pública ou com outros organismos, apoiar os marcoenses em situação de regresso e de reinserção também, e fomentar sobretudo a inter-relação entre o município e as comunidades portuguesas. E aqui permitam que também dê uma nota muito positiva ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades, ao Dr. Zé Luís Carneiro, que tem feito um trabalho extraordinário com as comunidades portuguesas e que também tem feito vários e rasgados elogios ao Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marcanaveses,
Canaveses, pelo trabalho que fizemos neste último ano, que é de facto um trabalho meritório e que só é meritório porque os imigrantes nos contactam e porque nós sentimos-nos útil, porque criar um gabinete sem depois sabermos que não somos úteis àqueles a quem queremos dirigir o nosso apoio, certamente que esse não seria motivo de orgulho, mas é porque nós temos efetivamente muitos imigrantes que nos têm procurado desde o dia 15 de agosto de 2018 até à data. Este gabinete dirige-se aos marcoenses que já regressaram, aos marcoenses que ainda residem no país de acolhimento, como eu disse, aos marcoenses que pretendem iniciar um processo migratório e aos marcoenses que porventura estejam em situação de carência económica e social ou de expulsão ou deportação. Nós também resolvemos esses problemas. Entretanto, a Sra. Presidente ainda muito recentemente esteve num país de acolhimento onde o marco acaba por ter muitos imigrantes nesse país, concretamente a Suíça, e até mais concretamente em Yverdon, até porque se diz, se queres conhecer alguém do Marco ou do Abragão, vai à Suíça, a Yverdon, porque lá encontra-se de facto muitos imigrantes, como constatou nessa visita. De facto, os imigrantes ficaram muito satisfeitos por haver lá. Ficaram muito satisfeitos e eu fiquei muito agradada também com a visita que fiz a Yverdon. Fomos muito bem recebidos, aliás, fomos a convite, como sabe, dos representantes da escola portuguesa em Yverdon. Também consegui perceber como é que a comunidade portuguesa está integrada e está muito bem integrada na Suíça, quais são os seus hábitos, como é que eles também ainda e muito bem protegem muito a cultura portuguesa. Nós conhecíamos e conhecemos vários restaurantes com a gastronomia portuguesa, as próprias padarias que têm o pão de ló, a regueifa, a tradicional regueifa, que é também confeccionada. As natas, é verdade, tão boas ou melhores do que algumas nossas cá. Fiquei admirada porque efetivamente são pessoas portugueses, muitos deles aqui do Marco de Canaveses, que se instalaram lá e que têm muito orgulho naquilo que é a gastronomia e na pastelaria portuguesa e desenvolveram essas receitas e têm muitos clientes portugueses e não só, porque eu estou a pensar nas natas e no pão de ló, em que eu me lembro de ter ido tomar um pequeno almoço a uma das padarias portuguesas e a proprietária da padaria dizia que nos primeiros anos em que se implementou na Suíça, de facto, os seus clientes eram maioritariamente portugueses, mas rapidamente ela conseguiu chegar ao público-alvo da Suíça e hoje tem muitos, mas muitos clientes suíços que adoram o pão de ló, que adoram as natas e por isso também se fidelizaram aos produtos portugueses. Já para não falar nos supermercados, existem supermercados na Suíça só com produtos portugueses, porque os portugueses gostam muito dos nossos produtos e consomem mais rapidamente os produtos de origem portuguesa do que outros que estejam à venda no mercado. Mas isto para dizer que daqueles todos os atendimentos que nós fizemos durante este ano, e que são muitos, são cerca de 165 utentes, estamos a falar de 470 atendimentos. O país onde temos mais utentes é de facto a Suíça. Temos 57 no total, são da Suíça, e depois logo em segundo lugar, com 41 utentes, a França. A Suíça, porventura, é onde nós temos uma comunidade portuguesa maior e é normal que tenham também chegado a nós mais rapidamente, mas atendendo a algumas alterações de legislação, o facto de os suíços hoje pagarem os impostos dos seus bens na Suíça e depois o governo suíço também cobrar sobre os imóveis que eles têm em Portugal, ou seja, eles pagam o IMI das casas que têm cá, mas depois voltam a pagar impostos dos mesmos imóveis na Suíça, está também a fazer com que muitos estejam a pensar em regressar já com a reforma para Portugal e não acabem por ficar ainda mais tempo. Esse tem sido um dos assuntos, aliás, que tem sido também e está na ordem do dia. Nós fomos contactados esta semana por Jornal Expresso, porque é o Jornal Expresso que nos quer fazer uma reportagem sobre a imigração. Souberam do sucesso que tem sido o Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marco de Canaveses, contactaram-nos para os ajudarmos a encontrar famílias que estivessem na Suíça, exatamente para fazerem uma reportagem sobre os imigrantes da Suíça. Foram contactadas 2 famílias, fizeram essa reportagem e já neste sábado, quem quiser ver no Expresso, vamos ter uma reportagem dedicada também à imigração na Suíça, onde falará certamente no Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marco de Canaveses. Isto para dizer que a Suíça é de facto um país de referência para nós. Eu dizia há bocado muito bem o Raul Filipe, quem quiser ver em português na Suíça é ir a Yverdon. E estão lá muitos, aliás, quando lá estive hospedada, acho que não senti em momento algum que estivesse num país estrangeiro, porque desde o hotel, a senhora que nos recebia, a pessoa que nos limpou o quarto, até no restaurante e na padaria, falavam todos portugueses. Todos eles falavam português e por isso é um país quase que não se nota a diferença entre Portugal e a Suíça, pelo menos na língua. E outra coisa que temos que dizer aqui, fazer esse reconhecimento devido ao imigrante, é que são muito bem reconhecidos, quer pela mão de obra que praticam, pela mais valorização que prestam no país de acolhimento e concretamente na Suíça. Sim,
os nossos portugueses são pessoas multifuncionais, como eu costumo dizer, porque se adaptam a qualquer função e fazem mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Eu, a dada altura, estando a falar com um empresário suíço, ele dizia exatamente isso, que os portugueses eram muito reconhecidos e muito valorizados na Suíça, porque se for preciso um homem para mudar uma fechadura e trocar uma lâmpada, o português faz as duas coisas. Se for um suíço, já se trocar a lâmpada, já não faz a substituição da fechadura. E quando nós somos o tipo desenrascado, nós desenrascamos qualquer coisa. E desenrascamos e bem, e por isso é que a mão de obra portuguesa na Suíça é muito, mas muito valorizada, e somos também muito protegidos e muito reconhecidos enquanto mão de obra qualificada na Suíça. Pois muito bem, Sr. Presidente, vamos dar então aqui a palavra também à Joana Novaes, que é o rosto deste gabinete perante todos os nossos imigrantes, e eu perguntava à Joana então quais são os principais assuntos ou processo de apoio que este serviço presta aos nossos munícipes. O Gabinete de Apoio ao Imigrante funciona desde logo como uma ferramenta de proximidade. Muitas das vezes, quando as pessoas vêm também em visita, como agora nas férias, normalmente questionam sempre e perguntam-me sempre quais são os principais assuntos que devem tratar, seja num processo de imigração, pela primeira vez, ou seja também na questão do regresso e do retorno. Normalmente o que as pessoas me dizem, principalmente quando estão a regressar, é que se sentem imigrantes no próprio país. Passam 10, 15, 20 anos e temos todo um procedimento diferente, desde a questão da segurança social, desde também das finanças, e sabemos perfeitamente que estas questões nem sempre são fáceis de tratar. Na parte do Gabinete de Apoio ao Imigrante, eu costumo dizer que faço sempre um bocadinho de tudo de acordo com as necessidades que quem me procura e quem procura o município apresenta. Claro que a maior expressividade neste momento refere-se precisamente às pensões. Falamos de pensões de velhice, pensões de sobrevivência, pensões de invalidez também, ou por exemplo do abono de família. Há pouco falava bem da questão também do reconhecimento e da equivalência das habilitações literárias adquiridas no estrangeiro, e nessa parte nós também prestamos sempre o apoio. Muitos dos serviços, infelizmente, nós não podemos fazer pelas pessoas, mas conseguimos sempre indicar onde o devem fazer e como. Acompanhamos o processo, como eu costumo dizer, desde o início até à parte final, incluindo a questão do retorno da informação é muito importante. Normalmente, quando fazemos um processo de pedido de reforma, e penso que têm noção que de facto estão atrasados cerca de um ano, quando fazemos esse pedido, peço sempre às pessoas para quando recebem a decisão para me informarem sempre, porque também é importante no município termos a noção do retorno de todo aquele trabalho que desenvolvemos e no fundo de toda a nossa preocupação para com as pessoas, porque é um compromisso. É um compromisso diário, conseguirmos informar bem as pessoas e conseguirmos dar todo aquele acompanhamento de que precisam, porque se não é fácil tratarmos das questões na nossa língua, imaginem, por exemplo, em francês, espanhol, italiano ou mesmo alemão. Aí nessas situações é sempre um bocadinho mais complicado, mas nós temos o apoio muito importante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que nesta parte nos prestam sempre apoio, porque não conseguimos falar as línguas todas, é impossível. Portanto, nós temos sempre uma série de assuntos que conseguimos tratar com os imigrantes, desde logo a questão das pensões, como eu dizia, também da legalização dos automóveis quando regressam definitivamente para Portugal, a questão das convenções para evitar precisamente aquilo que a senhora Presidente referia, para evitarmos a dupla tributação. Em maio deste ano foram publicados os guias fiscais para as comunidades portuguesas, que é um assunto que é da máxima importância, e de facto, se os imigrantes tiverem algum tipo de conhecimento destes guias fiscais, podem precisamente evitar esta dupla tributação. Há um guia fiscal geral, mas depois também existem uma série de guias fiscais específicos para cada país, e a Suíça também está representada. Portanto, a todos os imigrantes que nos estão a ouvir, se tiverem dúvidas, seja de que for, mas também desta parte da fiscalidade, podem dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Imigrante, que terei todo o gosto em receber-vos e em apoiar-vos em todas aquelas questões que de facto sejam necessárias. Estava eu a dizer então que nós fazemos esta série de acompanhamentos, mas também não me podia deixar de parte aquela questão de todos aqueles que também querem emigrar pela primeira vez e que de facto sabemos que muitas vezes são enganados, e há vários portugueses que têm que recorrer ao nosso apoio para depois regressarem novamente para o país e não estarem ao abandono. Mas também muito importante são todos aqueles que querem regressar. Nós temos mesmo definido um roteiro do regresso com os principais tópicos que cada imigrante deve de facto preocupar-se para quando chega cá, principalmente quando tem miúdos, por exemplo, em idade escolar, para não se verem confrontados com situações que depois serão muito mais difíceis e mais morosas para resolver do que poderiam ser se tivessem preparado de facto este regresso. Claro que temos que nos preparar quando queremos partir, mas também devemos preparar este regresso para voltarmos ao nosso país de uma forma muito mais tranquila para toda a família.
O facto do apoio quando está a querer emigrar para um país de acolhimento é de veras importante, porque são várias as notícias que a gente lê, de às vezes se sentirem enganados. Este é um descanso para quem parte, mas também para quem fica, porque a família também sabe que de facto o seu familiar, esse imigrante, vai com conhecimento de que as coisas foram tratadas devidamente. Sim, sem sombra de dúvida. Há uma série de coisas que temos que preparar na nossa partida, e desde uma delas que é muito essencial é a questão da residência fiscal. Na maior parte das vezes os nossos imigrantes, quando partem, não têm aquele conhecimento de que devem alterar a sua residência fiscal e, portanto, a residência que está no cartão de cidadão para o país de acolhimento, porque depois, numa fase posterior, vão poder beneficiar de uma série de apoios que de outra forma não conseguiriam fazer. Portanto, nós também temos acesso a uma série de ofertas no estrangeiro. Para quem está interessado também pode recorrer a essas ofertas sem se sentirem enganados. É muito importante que tenham pelo menos uma pessoa conhecida no país de acolhimento para onde vão. Claro que nem sempre isso é possível, mas fazer este trabalho de casa, como eu costumo dizer, é essencial para que de alguma forma não sejam burlados, não sejam enganados e possam viver a sua vida melhor e não arranjar um problema no que seria uma solução. A Sra. Presidente já falou aqui que a Suíça, que é o país onde se tem tratado mais de processos neste gabinete, Sim. Depois a seguir a França e outros países seguidamente, mas desde a criação deste gabinete até aos dias de hoje, não sei se é possível quantificar o número de processos e até mesmo, se calhar, destes serviços prestados, quem maioritariamente recorre ao vosso espaço, a este gabinete? Eu costumo dizer que nós nos preocupamos sempre com a questão da qualidade e não com a quantidade, até porque muitas vezes para resolvermos um processo de um imigrante temos que o atender 3, 4, 5 vezes. Eu há pessoas quase que as vejo todas as semanas porque de facto temos situações muito complicadas e quando apanhamos o processo numa fase já meio final torna-se muito mais difícil. De qualquer das formas eu tento sempre quantificar o número de processos e também o número de atendimentos. Neste momento já contamos com mais de 165 processos e os atendimentos já ultrapassam os 470. Isto contando desde o ano de 2018, mais ou menos a partir de maio, que foi quando o Executivo entendeu que deveria dar um novo reforço ao Gabinete de Apoio ao Imigrante e fizemos desde logo uns panfletos, uns MUPIs, uns flyers, pedimos a colaboração de todos os presidentes de junta. Isto porquê? Porque nós sabemos perfeitamente que 90% dos imigrantes regressam sempre à sua freguesia de partida. Portanto, era muito importante termos todos em colaboração para que facilmente esta informação chegasse. Muitas das vezes as pessoas só me vão conhecer, só vão associar um rosto a um gabinete para que consigam perceber que, de facto, quando precisarem, têm uma pessoa disponível a 100% para os conseguir ajudar, e isso é essencial. Muito temos ainda a falar sobre este gabinete e naturalmente, sobre outras particularidades sobre o imigrante, até porque imigrantes não é só falar da vida do imigrante, mas aqui ainda vamos ter um bocadinho também a parte festiva, porque vamos ter aqui ainda a parte para falar sobre a festa do imigrante. Por isso, voltamos já a seguir, depois deste pequeno compromisso comercial. À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Ora, sejam bem-vindos à segunda parte do Meu Marco, nesta quinta-feira, que estamos a falar sobre os imigrantes, o Gabinete do Apoio aos Imigrantes na Câmara Municipal do Marco de Canaveses, e há momentos atrás estávamos a falar na quantidade das pessoas que procuram e quem mais procura, mais homens ou mulheres? Mais homens, mais do dobro. Apesar de nas camadas mais jovens já se verificar que de facto as mulheres também começam a emigrar, mas tendencialmente o gabinete é procurado mais por homens, até porque emigraram noutra fase da vida, já há 20, 30, 40 anos, e de facto nota-se essa diferença. A média de idades normalmente ronda cerca dos 50 anos, temos pessoas, claro, mais velhas, também temos algumas mais novas, mas a média de idade ronda efetivamente os 50 anos. Também temos alguma representatividade espalhada pelas diferentes freguesias, também fiz o levantamento desses dados e de facto temos aqui algumas freguesias que se destacam pelo elevado número de imigrantes que já recorreram ao Gabinete de Apoio ao Imigrante. Desde logo Bem Viver, por exemplo, o Marco também estamos a falar de uma freguesia bastante grande, digamos assim, e além disso também, por exemplo, Vila Boa do Bispo. De facto temos algumas freguesias que se destacam pela sua imigração
imigração e pelo número de pessoas que nos procuram sempre para verem esclarecidas as suas dúvidas. Pois muito bem. Joana Novaes, foi criada recentemente também uma nova iniciativa pelo Governo com o nome Programa Regressar, que já falamos aqui um bocadinho no apoio também a esse regresso, mas o que é este programa concretamente? O Programa Regressar tem um slogan que eu gosto bastante, que é hora de voltar a casa. É precisamente isto que o Governo pretende. O Governo pretende que todos os portugueses, e em específico, claro, os nossos marcoenses, que regressem à sua casa, e então definiram duas medidas que pudessem de facto ser benéficas ao nível económico para que as pessoas queiram regressar a Portugal. Temos desde logo a questão do IRS reduzido, temos uma redução de 50% na taxa de IRS durante 4 anos, durante o primeiro ano e os 4 anos seguintes, que dá um total então de 5 anos da redução do IRS de 50%. Depois também temos a medida de apoio ao regresso de imigrantes a Portugal, que é quase batizada como o Programa Regressar na sua totalidade, que tem previsto um apoio financeiro, pode assumir o valor máximo dos 2.614,56 €, não só para os imigrantes, mas também pode ser dirigido à sua família, e este apoio pode ser também complementar com a questão dos custos da viagem, dos custos de transporte de bens e também com aquilo que nós falávamos há pouco do reconhecimento das habilitações. No total, uma família, no máximo dos máximos, conseguirá, fazendo a candidatura, isto tem que ser sempre feita a candidatura, conseguir um valor de 6.536 €. Claro que nós temos consciência de que não resolve todos os problemas, mas é um incentivo a todas as pessoas que se possam de alguma forma encaixar neste programa, e falamos de alguns requisitos essenciais. Desde logo têm que ter residido em Portugal até 31 de dezembro de 2015. Têm também ao mesmo tempo que celebrar um contrato de trabalho sem termo entre 1 de janeiro de 2019 ou então 31 de dezembro de 2020. Não podem ter qualquer tipo de dívida às finanças ou então à segurança social, nem ter qualquer tipo de incumprimento com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Previstos estes requisitos, qualquer imigrante ou então qualquer familiar de imigrante pode fazer a candidatura. A candidatura tem que ser feita obrigatoriamente online, no portal do IEFP, mas para todo este processo, para todo este esclarecimento, eu estou disponível, encontro-me disponível no Gabinete de Apoio ao Imigrante. Qualquer pessoa que ache que de alguma forma se pode encaixar aqui, poder beneficiar deste apoio, deve dirigir-se ao gabinete, e aí eu acompanho em todo o procedimento, desde a parte do esclarecimento de dúvidas até efetivamente à candidatura, para que possam beneficiar desta hora de regressar a casa. Esta parece-me uma ideia fantástica, até porque há muitos imigrantes que às vezes não se sentem tão à vontade no país de acolhimento onde se encontram e que às vezes falta-lhe uma molazinha impulsionadora para que eles possam tomar esta decisão. E esta é uma decisão que traz algum apoio e que faça com que regresse mais cedo. Sim, sem dúvida alguma. De facto, o programa Regressar é mesmo isso, é quase como uma mola impulsionadora para as pessoas decidirem regressar a casa, mas não é o único. Muitas das vezes as pessoas desconhecem aquele tipo de apoios que poderiam beneficiar. Temos, por exemplo, o Estatuto de Residente Não Habitual, que pode dar a isenção de 10 anos de IRS, principalmente a situações de reforma. Claro que tem que ter aquela série de pré-requisitos que têm que preencher, mas as pessoas podem beneficiar disso. Muitas das vezes o facto de virem ao Gabinete de Apoio ao Imigrante com uma questão, depois levam uma série delas ou para o familiar, ou para o vizinho, ou para o amigo. É o que eu costumo dizer, conhecimento é poder. E se as pessoas puderem conhecer de facto estes pequeninos apoios de que podem beneficiar, muitas das vezes vai ser aquele fator impulsionador para eles quererem regressar à sua casa. Pois muito bem, ainda bem que damos esta informação, porque são muitos os imigrantes e que até acompanham a Rádio Marcoense lá fora, precisamente também, para que possam ter este conhecimento e esta mais-valia num regresso mais sustentado. Sra. Presidente, os imigrantes levantam-se muito cedo, trabalham um ano arduamente no país de acolhimento, mas, como se costuma dizer, a vida não é só trabalho, também há festa. E o município do Mar de Canaveses, até de uma forma de reunir todos, quase todos no mesmo espaço, dentro da possibilidade, organiza a festa do imigrante. Como é que vai ser esta festa? Há um programa vastíssimo também para este dia. Sim, há um programa vastíssimo, e também deixar aqui esta nota que para nós é importante que os imigrantes que estão, como disse muito bem, durante todo o ano a trabalhar, quando regressem no período de férias, também sintam que o concelho de onde são naturais
de onde saíram, que é a sua terra natal, os acolhe de braços abertos. E acho que é o mínimo que podemos fazer é termos um dia no mês de agosto, que é o dia 15 de agosto, feriado, que é dedicado aos imigrantes e que já no ano passado fizemos questão de assinalar este dia com a visita do Sr. Secretário de Estado, onde foi realizada a assinatura do protocolo que a Joana aqui já nos falou e muito bem sobre o seu trabalho no gabinete, que muito nos orgulha também enquanto Executivo Municipal de podermos prestar todo este apoio aos nossos imigrantes e também dar conta que ainda bem que o Governo de Portugal em boa hora também apostou neste programa que é regressar, ou é hora de voltar a casa, porque efetivamente o que a Joana aqui nos transmitiu é muito importante para quem está a pensar regressar e é também uma forma de prepararem até a sua reforma ou o seu futuro depois, quando chegarem à sua terra natal. Mas estava eu a dizer que é muito importante que os imigrantes que venham cá de férias sintam que a Câmara Municipal e a população em geral também está disponível para os receber de braços abertos. E esse dia, o dia 15 de agosto, é um dia que nós dedicamos aos imigrantes, a festa do imigrante. Vamos ter, como é normal, a missa solene às 11 da manhã. Vamos depois ter, ao meio-dia, a apresentação do Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marcanaveses. No fundo, é também dar a conhecer a todos os marcoenses e a todos os imigrantes que estiverem connosco este trabalho profícuo que o Gabinete de Apoio ao Imigrante tem estado a fazer e depois o lançamento do site do Gabinete do Apoio ao Imigrante do município de Marcanaveses. As novas tecnologias, as redes mais de comunicação em suporte digital, são hoje muito importantes na comunicação com os nossos imigrantes. Nós sabemos que são muitos os que ouvem a Rádio Marcoense, são muitos que acompanham o Facebook da Câmara, são muitos que acompanham o site da Câmara Municipal e por isso vamos ter um site do Gabinete de Apoio ao Imigrante do município de Marcanaveses. É um site que estamos agora a terminar a sua construção. Vamos também dividir este site em duas áreas primordiais. A primeira delas é o acesso à informação, é colocar aí toda aquela informação que o imigrante pode procurar no Gabinete de Apoio ao Imigrante, mas também alguma cooperação e alguma interação com os imigrantes. Nós estamos a tentar estudar aqui uma forma de receber deles notícias, de receber deles informação, que para eles que estão fora do país pode até nem parecer muito importante, mas acho que se torna importante quando a partilharem com quem cá está, que quer acompanhar a vida dos imigrantes noutros países e na diáspora. E por isso vamos tentar com que este site seja também criada uma interatividade com os imigrantes. Seja de alguma forma também cultural, que haja aqui uma troca, inclusivamente das culturas do país de acolhimento, onde se encontra. Sim, efetivamente, por exemplo, subscreverem o nosso boletim informativo e a nossa revista, serem dos primeiros a recebê-la, receberem convites para eventos nossos em que por acaso estejam em Portugal ou estejam a pensar em vir cá no Natal, dou-lhe um título exemplificativo, receber um convite para assistirem à inauguração do Centro Cultural ou ao nosso concerto de Natal. Acho que é importante que os imigrantes também recebam este feedback da Câmara Municipal e são essas questões que estamos também a tentar agilizar através deste site que vai ser apresentado no dia 15. Depois teremos cá o Sr. Deputado, coordenador da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o Dr. Paulo Pisco, que, como sabe, o Raul Filipe, que me acompanhou nesta visita a Yverdon, à Suíça, tivemos a oportunidade de estar lá com ele, em que marcou presença já naquele evento e é um deputado muito ativo e por isso vai estar também connosco, já respondeu afirmativamente ao nosso convite e vem cá para fazer uma intervenção também dirigida aos nossos imigrantes. E depois teremos então um almoço convívio. Este almoço convívio é aberto à população. Nós, aliás, é um almoço que tentamos também integrar aqui uma associação da Freguesia de Avessadas, será a Associação Desportiva e Recreativa de Avessadas que vai fazer o almoço e que vai também ajudar-nos neste momento de confraternização. Fizemos o convite aos senhores presidentes de junta para estarem connosco e eles próprios dirigirem o convite aos imigrantes que conhecem nas freguesias deles, porque acho que é importante marcarem presença, mas até para eles, imigrantes, porque muitos deles estão imigrados no mesmo país, a escassos quilómetros uns dos outros, e só depois quando estão em Portugal é que se apercebem que afinal estão imigrados na Suíça ou na França ou na Alemanha e que têm lá outros amigos da mesma freguesia ou do mesmo concelho imigrados. Este pode ser também visto como um momento de interação entre eles e para se conhecerem e para trocarem algumas experiências. Este almoço é então um almoço que a Câmara Municipal vai oferecer, vamos ter porco no espeto e vamos ter logicamente animação musical durante toda a grande tarde, que espero que seja uma tarde com calor também, para podermos
desfrutado o espaço magnífico do Castelinho e vamos ter então uma banda connosco que é a Alta Rotação. Vai ser sobretudo um momento para confraternizar e para partilhar com os nossos imigrantes e por isso aproveito para deixar aqui o convite. Os senhores presidentes de junta, alguns que sabem quem são os nossos imigrantes, já estão a realizar estes convites, mas permitam-me que o faça diretamente a quem nos está a ouvir através dos canais da Rádio Marcoense, que apareçam no dia 15 para almoçar connosco neste almoço convívio e que também, se não puderem vir almoçar, que apareçam durante a tarde, porque durante a tarde vamos estar todos em animação no recinto do Castelinho e aguardo que os nossos imigrantes partilhem connosco este momento também. O facto de ser aberta toda a comunidade para além dos imigrantes é uma forma até de os próprios imigrantes trazer a sua família e ser um dia de partilha com os imigrantes e com a sua própria família também, não é? Exatamente, é o dia dedicado a eles, nós estaremos lá para também os ouvir e para trocar algumas impressões com eles. Acho que é muito agradável. Eu já no ano passado conheci vários imigrantes que a partir daí ficaram, por exemplo, a acompanhar o Facebook da Câmara Municipal e que interagem muito connosco, porque tiveram a oportunidade de conhecer a Sra. Presidente de Câmara, tiveram a oportunidade de trocar algumas impressões também sobre aquilo que iria ser o Gabinete de Apoio ao Imigrante e aquilo que eram as suas expectativas e necessidades, e acho que este convívio, esta proximidade entre o Executivo da Câmara Municipal e os nossos imigrantes é extremamente importante e por isso deixo aqui o convite novamente para que estejam connosco neste dia, se possível durante a cerimónia toda, que apareçam durante o período da manhã para assistirem também à Eucaristia e então, hora do almoço, temos almoço para oferecer aos nossos imigrantes e às suas famílias e temos sobretudo um momento de partilha com eles que é muito importante. Quando do convite da Suíça, concretamente recentemente de Verdão, que a Escola dos Alunos Portugueses lhe proporcionou e agora estando até também com estas comunidades, com a grande diáspora espalhada pelo mundo, e sendo uma presidente de proximidade, se outras comunidades a convidarem, que nos estão a ouvir, irá estar certamente com todo o prazer nessas comunidades também. Sim, irei estar. Aliás, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. José Luís Carneiro, já me fez esse convite para o acompanhar também numa outra missiva a outra comunidade portuguesa e estamos a tentar fazê-lo no próximo ano. Claro que será uma honra para mim ser também convidada pelo Sr. Secretário de Estado a integrar uma das suas comitivas, mas é sobretudo um motivo de orgulho poder partilhar com os nossos imigrantes fora do Marco de Canaveses essa experiência e perceber que eles dão muita importância a isso. Acho que isso é que nos deixa também ficar muito satisfeitos com isso, que é a importância que eles dão, e eu senti isso quando fui a Verdão, a importância que eles dão à presença da Presidente da Câmara, da terra natal deles, que vai ter com eles e que partilha com eles muitos dos seus momentos e que acabamos por nos conhecer e a família e, como há bocado dizia, até os seus hábitos de trabalho, de confraternização, a forma como ocupam o tempo. É tudo muito importante para nós, Executivo Municipal, e muito importante para eles também. Joana Novaes, que palavra gostaria de deixar para terminarmos este nosso espaço dedicado a esta tão nobre gente que são os nossos imigrantes? Claro que os nossos imigrantes serão sempre bem-vindos e bem recebidos na Câmara Municipal, no nosso Gabinete de Apoio ao Imigrante. Se não for antes, espero encontrá-los a todos na Festa do Imigrante, que eu também vou lá estar, e espero que todo aquele trabalho que nós estamos a desenvolver, que vá de encontro às suas expectativas, às suas necessidades, mas também estamos sempre abertos a novas sugestões, a novas parcerias. Portanto, qualquer sugestão que nos possam fazer para nós também podermos melhorar, terei todo o gosto em ouvi-los, em recebê-los, e espero que na Festa do Imigrante, pelo menos, nos possamos encontrar todos e trocar algumas impressões para melhorar sempre, não só o atendimento, mas também as condições de vida que lhes possamos dar. O facto de Sr. Presidente falar aqui no site que vai ser criado propositadamente para o imigrante, isto vai ser uma forma de a Joana Novaes ainda ficar mais próxima e mais pertinho de todos os nossos imigrantes. Exatamente. Claro que o site é uma questão que eu depois quero muito que as pessoas tenham noção, que é o site tem a informação, claro, a informação não deve ser vista isoladamente de uma história, mas pelo menos tem alguns tópicos que as pessoas podem ver e podem pensar sobre eles e depois, claro, fazerem questões. A parte da interação vai ser o essencial. Nós não pretendemos um site que seja parado, que as pessoas só vão retirar informação e nada mais. Queremos que acrescentem sempre valor. Também estamos a pensar fazer, de alguma forma, um mapeamento da imigração do Marco de Canaveses para que possamos ficar com esses dados e com tudo aquilo que os imigrantes possam sugerir, nós também podemos ver de que forma é que podemos incluir no nosso site. É um site para todos e de todos também. Não é só da Câmara Municipal, não é só do Gabinete de Apoio ao Imigrante, mas que seja uma ferramenta muito útil, visto que dá imenso trabalho, que seja uma ferramenta muito útil para todos, não só ao nível, claro, da informação de quem está a viver no estrangeiro, de quem quer partir pela primeira vez ou de quem quer regressar, mas também ter aquela parte mais interativa para que todos possamos, de facto, acrescentar valor.
Muito bem. Sra. Presidente, espera naturalmente por muitos imigrantes no dia 15 de agosto na Festa do Imigrante, mas infelizmente para muitos que gostariam de estar cá, que não estão, que não tiveram a oportunidade de vir cá de férias, qual é a mensagem que lhes deixa? Bem, antes de mais dizer que aqueles que não podem cá estar depois podem nos acompanhar através das redes sociais e podem deixar as suas mensagens quer no site, quer através do Facebook da Câmara Municipal e podem deixar-nos até uma mensagem também sobre a sua não possibilidade de partilharem connosco este momento. A mensagem que eu tenho que dar aos nossos imigrantes é aquela que eu já fiz questão de escrever no nosso flyer do Gabinete de Apoio ao Imigrante, que é, antes de mais, dizer aos nossos imigrantes que nós estamos conscientes do esforço que muitos fizeram para sair daqui do Marco de Canaveses e irem ao encontro de melhores condições de vida, numa altura em que era tudo muito difícil, que não era pelo menos tão fácil ou não eram tão fáceis as comunicações. Hoje quase todos nós, quando estamos fora, podemos comunicar através de um telemóvel ou do WhatsApp ou até fazer videochamadas e ver quem está do outro lado. Nessa altura em que muitos dos nossos imigrantes que hoje estão a regressar, isso não era possível e estavam semanas e meses sem qualquer informação sobre aqueles que tinham partido. E por isso nós temos consciência do esforço e do sacrifício que muitos fizeram à procura de melhores condições de vida e por isso queremos também dar essa importância ao esforço que eles fizeram. E o que eu espero é que esses imigrantes regressem. Há bocado eu dizia que foi muito feliz este programa do Governo de Portugal, é hora de voltar a casa, porque quando eles regressarem a casa e ao Marco de Canaveses, à nossa terra natal, este Executivo da Câmara Municipal estará de braços abertos para os receber e saberão de antemão que tem uma pessoa no Gabinete de Apoio ao Imigrante, que é a Joana Novaes, que muitos deles provavelmente só conhecem por telefone, mas que podem vir ao Gabinete de Apoio ao Imigrante e conhecer a Joana e saber que a Câmara Municipal e o Gabinete de Apoio ao Imigrante está cá para os ajudar e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que tenham um bom regresso. Para aqueles que pretendem emigrar, também estamos cá para os ajudar. O que importa é perceberem que este Executivo Municipal tem esta preocupação com os nossos imigrantes e quem nos dera a nós que aqueles que saíram regressassem para nos ajudar naquilo que são os nossos desafios. Nós sabemos que existem muitos jovens altamente qualificados que emigraram e quem nos dera a nós, Executivo Municipal, que muitos deles pudessem regressar e dar o seu contributo para o desenvolvimento do Concelho de Marco de Canaveses. É isso que desejo e por isso aqueles que estão cá de férias, umas boas férias para os nossos imigrantes, divirtam-se e se puder, passem na Câmara Municipal para nos visitar. Muito obrigada. Eu é que agradeço a disponibilidade quer da Joana Novaes, quer da Sra. Presidente Cristina Vieira, aqui neste O Meu Marco. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um programa. Até sempre. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.